Olá a todos, estamos nesse momento sobre a BR-101 e ao fundo temos a APA do Morro de Osório, uma unidade de conservação de uso sustentável, onde existe um plano de manejo que define zoneamentos e atividades permitidas. Para cada zoneamento, um grupo de atividades é permitido, outras são proibidas, existem regras para que possa se utilizar as áreas que estão dentro da poligonal dessa unidade de conservação. O Morro da Borrússia, então, ele é uma unidade de conservação intitulada APA do Morro de Osório, que é uma área de preservação ambiental. Ele permite que o ser humano utilize os recursos sem esgotar, e aí o turismo entra dessa forma na sua utilização. E no Morro da Borrússia a gente tem dois principais pontos, né, que é o mirante e a antena, além dos restaurantes e das cascatas mais adentro do morro. Nós estamos aqui na Escola Rural e ao fundo a gente vê a Mata Atlântica, o bioma Mata Atlântica. Então o município de Osório está dentro do bioma Mata Atlântica, que é um dos 6 biomas brasileiros. E nós estamos em uma unidade de conservação, que é a APA Morro de Osório. A APA é uma área de preservação ambiental. Então, é uma unidade de conservação que foi criada nos anos 90. Existe todo um regramento que faz com que essa unidade de conservação tenha algumas especificidades em relação ao uso do solo, ao uso dos recursos naturais, dos bens comuns, né? A água, solo, ar, a vegetação, os animais também, que é uma unidade de conservação diferente do que um parque nacional, estadual, que não pode ter pessoas dentro. A APA sim, a APA pode ter pessoas, só que há um regramento em relação a essas pessoas estarem ali. A atividade do turismo é uma atividade bastante interessante do ponto de vista da geração de trabalho e renda, do ponto de vista da manutenção das populações que vivem nessa unidade de conservação, do ponto de vista da própria conservação ambiental. Então, estamos aqui para falar um pouco sobre o turismo de aventura, o turismo de base comunitária, o turismo que tem um vínculo com a sustentabilidade socioambiental. O Osório Rural, ele começou lá em 2018 como grupo, depois caminhou, né, entramos na incubadora do Instituto Federal em 2022 e ali a gente conseguiu entender que a gente poderia se tornar uma associação. Para quê? Para que a gente conseguisse também, com essa formalização, ter mais força, envolver mais pessoas, ter mais peso na participação. Representatividade na sociedade. Aí quando a gente fala em representatividade, a gente fala em conselhos, né? Conselho Comargo, que é o Conselho de Agropecuária, Conselho de Turismo, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Saúde, então, Conselho da APA, gestor da APA, né? São espaços que a gente já participava enquanto grupo, mas que a gente conseguiu, né, depois que virou associação, se envolver mais e com mais peso, né? Como atividade, que nós fizemos aqui no dia a dia, que é o quê? A agricultura, lá está produzindo, mas poder reunir o turista em volta da nossa mesa e poder se alimentar dos alimentos que nós produzimos e poder fornecer uma nota para ele, ou seja, oficializar uma atividade que nós já temos. Outra é que o turista vem ali e poder se hospedar em uma cabana, em um dos quartos da nossa casa, enfim, poder ficar na nossa propriedade, passar alguns dias ali, fazer vivência, que é um outro produto que nós estamos oferecendo, um serviço, ou melhor dizendo, que nós estamos oferecendo. E através dessa regulamentação da legislação, através do Ministério do Turismo, que na última Expo Inter, no dia 3 de setembro, nós conseguimos consolidar isso, que era uma luta que saiu daqui, né? Saiu lá do sítio rural. Não vou dizer que fomos totalmente propositores dessa proposta, porque teve em outras regiões do país também isso, mas foi com a luta que nós fizemos aqui, com a integração com outras entidades, né? Onde participou o Osório Rural,
o sindicato e através da associação, né, Francisco? Nós trouxemos aí o Sebastião Pinheiro para uma das atividades aqui. Enfim, essas atividades de quem pode proporcionar e quem pode trazer informações, cursos, vivências, tudo isso servimos dá para dizer, de modelos, né, para que outros venham a trazer isso, porque o objetivo é de ter uma propriedade sustentável e mostrar para o turista que isso é possível. Nós produzirmos alimentos, eu digo alimentos é diferente de comida. Comida você pode botar um tempero com serragem e comer, só que não é alimento, né? É horrível. Agora o que nós produzimos é alimento de qualidade, saudável, para ter saúde. E ter saúde, ter qualidade de vida, tem que ter um meio ambiente bom, protegido e adequado para que a natureza possa ser preservada, mas também o ser humano possa estar ali vivendo em harmonia com ela. É preciso entender que o meio ambiente, né, a natureza e aí bem especificamente a área de proteção ambiental no Morro de Osório, ela por si só, esses elementos são os elementos que atraem o turista. Na nossa região, especificamente no litoral norte, né, a natureza e a cultura é o que mais chama as pessoas. Então a gente tem vários elementos naturais, e aí a gente pode falar das águas, né, mas particularmente toda essa encosta da serra aqui é o que chama muita atenção das pessoas. E todo esse meio ambiente, ele precisa estar muito bem cuidado, olhado, preservado, para que esse atrativo não se perca, para que continue tendo essa atratividade. Então é como se fosse um círculo, assim, né? O turista, ele vem pela natureza, mas para isso ele precisa cuidar da natureza, as pessoas precisam cuidar desse meio ambiente para que ele continue sendo atrativo e o turista acabe voltando ou outros turistas venham também. Hoje nós temos na APA algumas indústrias que já são tradicionais, né? Nem os frigoríficos, que aumentam bastante o fluxo de veículos e caminhões e inclusive odores, né, que a gente sabe que ocorre por causa que é de porco. Então isso acaba de alguma forma impactando bem negativamente o turismo, né? Existe também a atividade humana, uma quantidade muito grande de moradores hoje, principalmente no que a gente chama na região da Santa Rita, que também aumenta muito o fluxo de carros, de pessoas normal, né? O trânsito urbano quase, embora seja rural, mas a quantidade de pessoas já classifica como zona de um uso já urbano. Isso também dificulta o turismo, né? Porque o turista quer chegar, quer observar, quer com tranquilidade, e o morador local quer chegar em casa. Então esses dois, quando se encontram, acaba dificultando. O que nós temos hoje, que é uma atividade lá passageira, né? Uma atividade que vai ficar por todo o período, digamos, ou por muito maior tempo, com relação a madeireiro, né? A retirada de eucaliptos, que hoje nós temos em grande quantidade na APA. Então aumenta muito o caminhão, o trator, a movimentação. Isso traz certos riscos também, não só para turismo, para todo mundo, e isso também dificulta um pouco o turismo. O turismo, ele é uma das principais ferramentas, uma das principais possibilidades para a gente trabalhar de forma sustentável numa área de proteção ambiental. A gente não vai dizer que é o salvador da pátria, mas é uma das atividades que podem ser desenvolvidas de uma forma sustentável, mas se tiverem um bom planejamento. Caso contrário, acaba sendo um tiro no pé, né? A gente tem o turismo de massa, o turismo desorganizado, que acaba gerando toda uma questão complexa de uso da água, de ocupação irregular do solo, de até assim, desmatamento, né? Pisoteio das vegetações, poluição das trilhas e o próprio conflito com a população local, com os moradores locais, que acabam, e isso já é uma realidade no Morro da Borrússia, ficando um pouco incomodados com essa presença desorganizada e massiva dos visitantes. Existem até alguns municípios, não é o caso também aqui da nossa região ainda, mas tem pesquisas que comprovam isso, né? Tem metodologia para isso, para tentar entender, existem índices para entender o nível de irritabilidade da comunidade
comunidade em relação ao turismo. Porque o lugar ele só é bom para o turista se ele é bom para a comunidade que vive ali. Então a comunidade ela precisa estar muito tranquila e gostando muito daquela atividade para que o turista também goste, né? Então acho que esse conflito a gente já começa a ver no Morro da Borrússia, na área de proteção ambiental, de as comunidades terem um pouco mais de conhecimento ancestral, empírico sobre o que é bom para aquele território. E aí a gente vê outras iniciativas de fora, né, iniciativas exógenas que a gente chama, atuando no território e prejudicando em alguns momentos a própria vida cotidiana dos moradores. E acaba influenciando como um todo, faz com que o destino acabe tendo vários problemas de poluição, de construções irregulares e até de empobrecimento cênico, né? Porque daí a gente vê lixo, a gente vê construções que não estão em lugares apropriados e isso empobrece a beleza do lugar e acaba afetando o próprio turismo. Precisa conscientizar as pessoas. Durante o meu TCC eu apliquei questionários e o principal objetivo era identificar se as pessoas conheciam essa grande diversidade, tanto biológica quanto geológica, e eu tive respostas assim, bem negativas, onde as pessoas não sabiam identificar, às vezes, nem espécies de árvores. Então é muito importante que a gente divulgue, faça uma divulgação tanto dos trabalhos que são feitos no Morro da Borrússia, quanto os que já foram feitos, realizados em relação à biodiversidade. O principal problema da urbanização, que a gente chama de parcelamento irregular do solo, tá? O uso irregular do solo. Desde 2020, houve uma intervenção do Ministério Público, na verdade o juiz interviu e proibiu qualquer tipo de atividade nova no morro. Isso então gerou uma comoção social, tanto dos moradores do morro, que são pessoas que não têm culpa alguns do que está acontecendo. Então foi gerado um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com o município, no qual o município e o Ministério Público, através da PATRAN, né, da Patrulhamento Ambiental, iam fortalecer as fiscalizações no morro para combater o parcelamento irregular do solo. E desde então isso estagnou, de certa forma parou. Ainda se sabe que existe, tem a venda do irregular, mas não daquele jeito que estava ocorrendo, porque hoje a fiscalização é bem grande, o uso de satélite também, que ele passa regularmente sobre todo o estado, inclusive sobre a APA. E qualquer modificação que ocorreu de corte de árvores ou coisa parecida, qualquer mudança significativa no ambiente, a inteligência artificial já levanta esse dado, ele faz o cruzamento do antes e do depois e manda para nós, dizendo, alguma coisa aconteceu aqui, foi licenciado, foi liberado por vocês? Não, e aí a gente vai lá fazer essa verificação, certo? Mas o parcelamento irregular do solo, ele é real, ele é o maior problema hoje, e é onde nós estamos trabalhando em cima dessa parte para, pelo menos, regularizar o que já está feito e barrar o que estavam pensando em fazer. O Morro da Borrússia, ele apresenta um grande potencial turístico. Tem dados de que no final de semana de verão ele atrai cerca de 2.000 turistas. São dados que são pouco divulgados e que há pouco estudo sobre isso. Mas durante as minhas visitas, eu fui preferencialmente nos finais de semana, que é o momento que mais atrai turista, e eu consegui aplicar cerca de 20 questionários em cada vez e com um esforço de 1 hora de campo. A maioria das pessoas que eu entrevistei quiseram participar do meu questionário, algumas não quiseram, mas entre essas que participaram a gente teve uma grande variedade de lugares. Os principais eram a região metropolitana de Porto Alegre e o litoral norte, mas nós tínhamos visitantes tanto da Bahia quanto da Argentina, então a gente pode ver que é um lugar que atrai bastante diversidade de turistas e que poderia ser muito mais explorado de forma sustentável. Dá para dizer que a unidade de conservação Morro de Osório é uma unidade de conservação de papel,
O que são isso? São unidades criadas, mas na prática elas não funcionam nem conforme o plano de manejo, mas também existe uma série de gargalos, situações muito críticas, inclusive em relação ao turismo. Inclusive, aí eu cito pessoalmente aqui a professora de turismo do Instituto Federal, a Bianca. Ela e o próprio Instituto Federal, enquanto curso, tem capacidade, acúmulo e conhecimento de fazer com que houvesse uma melhor ocupação desse território com um plano de turismo municipal, onde que o próprio plano de turismo municipal, que nós temos 23 lagoas, a gente tem outros atrativos naturais extremamente importantes, e que a APA pudesse se enquadrar, que atualmente a gente não tem. Inclusive a gente tem dificuldade de placas informativas, placas que não só em relação à Freeway, a BR-101, a RS 030, mas muitas vezes as pessoas passam por Osório e desconhecem o potencial turístico que nós temos. Inclusive placas informativas que poderiam ser em espanhol também, porque a gente tem milhares, centenas de milhares de argentinos, uruguaios, chilenos, paraguaios que passam pelo nosso litoral norte e desconhecem o potencial turístico de Osório. E muitas vezes nós já fizemos alguns levantamentos, e é muito triste pensar nisso, nós temos hotéis que são utilizados como parada para esses turistas, e nos próprios hotéis a gente não tem folhetos informativos desse potencial turístico nosso. Então, existe uma série de questões que precisam ser melhoradas, e nós temos acúmulo científico e acadêmico, e nesse caso o Instituto Federal é uma referência para nós, e que não é aproveitado pela gestão municipal, independente em relação a governos, porque infelizmente eles não têm esse olhar do todo, principalmente do potencial turístico que nós temos aqui em Osório. E nesse caso a APA Morro de Osório é essencial, e o turismo seria uma fonte não só de renda para quem mora, mas também uma alternativa sustentável para a manutenção da APA como um todo. Eu acho que é importante, então, como eu já falei anteriormente, divulgar os dados para a população. Também acho importante que tenha uma orientação nesses principais pontos de turismo, para que os visitantes entendam onde eles estão, o que eles estão vendo, porque o Morro da Borrússia, ele tem um grande potencial para o geoturismo e para o turismo sustentável, mas é necessário estimular a população e os turistas a entenderem a importância ambiental que a gente tem.